Observe que nós usamos até agora uma abordagem de criar o BIM de entidade e, a partir do BIM de entidade, gerar o esquema de banco de dados. Isso é muito conhecido como engenharia avante, ou forward engineering. Uma outra possibilidade é nós fazermos a criação da nossa aplicação via engenharia reversa, no qual nós já temos um esquema de banco de dados pronto e, a partir desse esquema de banco de dados, nós optamos por criar os BIMs de entidade e depois nossas páginas JSF. Nessa parte, então, eu vou mostrar essa alternativa onde nós começamos do banco de dados em direção à nossa camada de apresentação. Assim, vou criar um projeto web. Vou selecionar a pasta adequada para armazenar esse projeto. Vamos dar o nome para esse projeto, talvez de JPA Web Engenharia Reversa. Talvez o nome apenas para facilitar exatamente em qual parte nós estamos. Escrevi errado, né? Reversa. Eu estou com muito ruído aqui no ambiente externo, espero que não esteja prejudicando a gravação, mais especificamente o áudio. Então, basicamente, eu vou criar um projeto web, conforme nós já vimos, nada de diferente até agora. Vamos usar Java Server Face. Então, o projeto foi criado, mais uma vez, em estilo Hello World. Então, automaticamente, inclusive, nós já podemos executar. Então, está funcionando, igual forma vocês podem ver. JPA Web Engenharia Reversa. E, diferentemente agora, o que eu vou fazer é... eu vou rodar um script SQL que eu tenho para criarmos um banco de dados. Então, vamos criar um banco de dados novo. Vamos verificar aqui nos bancos de dados que eu tenho conectado no MySQL. Vamos conectar aqui dentro do MySQL. Não foi possível conectar a partir daqui, porque eu estou sem senha. Então, dá até para lembrar a senha aqui. Pois nas outras gravações eu acho que eu acessei o MySQL via linha de comando. Observe, agora eu estou dentro do MySQL. Mostra os bancos de dados para mim. Eu posso até criar um banco de dados. Vou criar um banco de dados aqui chamado JPA Intro JPA. Vou chamar JPA Engenharia Reversa. E vamos conceder acesso total. Vamos conceder acesso ao root, que é o único usuário que eu tenho aqui nessa minha máquina. Então, basicamente eu estou criando um banco de dados. Criei o banco de dados aqui. Automaticamente, observe que o NetBeans já estabelece uma conexão com esse banco de dados, mas como eu acabei de criar, não vou ter nada. O que eu posso fazer? Botão direito, mandar executar comando. Eu posso colar aqui um comando, um script SQL para geração das minhas tabelas. Eu já vou fornecer para vocês. Eu tenho aqui um script SQL bem interessante, que ele cria um banco de dados para a gente, para podermos trabalhar. Esse script que eu vou passar para vocês, ele cria um banco de dados com todos os estados e todas as cidades dos Estados Unidos. Então, um script muito grande vai gerar, por exemplo, na tabela cidade, mais de 50 mil linhas, eu acho. Então, vou selecionar só um pouco, que é a parte dos create table. Aqui eu começo a inserir os dados na tabela estado e na tabela cidade. Vamos copiar um pouco aqui, só para a gente ter uma base. Acho que até aqui tá bom. Vou dar um Ctrl C aqui. De novo, é muito grande esse script, por isso vai demorar minutos para pular. Então, eu vou pegar só o subconjunto dele, vou colar. Então, um típico SQL DDL, onde eu crio as tabelas e em determinado momento eu faço vários inserts preenchendo essas tabelas. Então, eu vou rodar esse script aqui. Para rodar esse script, basta eu clicar nesse ícone, executar SQL. Vai abrir uma aba de execução de SQL, vamos só verificar se não tivemos nenhum problema. Estão sendo executados. Então demorou 5 segundos, nenhum erro foi encontrado, então nosso script rodou normalmente. Posso fazer uma verificação breve por aqui mesmo, se eu quiser agora. Observe que todas as tabelas foram criadas. Se eu abrir, por exemplo, a tabela cidade, vamos mandar exibir os dados. Observe que já está o meu banco de dados agora populado com as minhas tabelas. Tendo um banco de dados relacional, fica bem fácil também. Fazemos engenharia reversa. O que eu posso fazer agora, só voltar para o meu projeto, eu vou mandar criar, conforme nós já vimos, as classes de entidade do banco de dados, ou seja, eu vou criar os manage beans. Aqui eu tenho que selecionar uma fonte de dados, de novo, um data source, ou eu posso muito bem criar
um novo data source. Vamos criar um novo data source aqui, nós já aprendemos isso. Vou chamar JDBC, talvez... Já entenderam o que está acontecendo aqui, né? Ou seja, desculpa, eu ainda não configurei o meu teclado. Vou chamar de engenharia reversa. Continuo sendo atrapalhado pelo barulho externo aqui. Parece como uma máquina lixadeira, algo do tipo. Espero que não esteja saindo no áudio. Então, o nome JNNI para o meu data source vai ser esse. O meu connection pool vai ser esse que a gente acabou de fazer no momento de criação do banco de dados. Engenharia reversa. Ok. Aqui eu tenho que selecionar quais tabelas que eu quero usar para gerar os bins de entidade. Vou mandar tudo. Ou seja, vou criar bin de entidade para cada tabela que eu tenho no meu banco de dados. Próximo. Nessa parte aqui eu posso inclusive fazer alguma customização. Por exemplo, se o nome da minha tabela é endereço minúsculo, o nome da classe a gente sabe que começa com letra maiúscula. Ele está fazendo address. Eu posso inclusive fazer algumas customizações nisso aqui. Mas vou deixar o default. Em qual pacote que eu vou gerar as classes de entidade? Vamos separar por pacote, né? Vamos colocar dentro de entidade, o pacote entidade. Aí eu posso escolher aqui, se eu quero ajudar a gerar anotações para named carries, a gente vai discutir isso depois, mas eu recomendo. Eu posso inclusive deixar para gerar anotações JXB. Se futuramente eu quiser, por exemplo, gerar um arquivo XML a partir dos meus bins de entidade, eu posso, mas foge do escopo do que a gente está vendo aqui. E vamos mandar criar unidade de persistência, sem ela eu não consigo persistir, né? Então eu vou clicar em próximo. Quando eu tenho relacionamento tipo 1 para muitos, muitos para muitos, na orientação a objetos nós usamos coleções para fazer isso, né? Por exemplo, eu posso falar que um cliente tem vários pedidos, isso é feito através de coleções. Aqui eu posso especificar qual é o tipo que eu quero. Se eu quero usar list, set, collection, vamos deixar collection, acho que está legal. O tipo de associação está como default, eu gosto dessa default, eu tenho eager e tenho lazy. Basicamente, só para vocês enxergarem isso, imagino que eu tenho uma consulta, estou selecionando os clientes do banco de dados. Aí para aquele cliente eu tenho 200 pedidos, então no momento que eu dou um select no cliente, automaticamente ele tem que carregar todos os pedidos. Eu posso configurar o momento exatamente que esses pedidos vão ser carregados. Porque olha só, se eu seleciono um cliente e automaticamente ele carrega, sei lá, 100 pedidos associados com o cliente, pode ser que eu demande de muita memória. Mas, às vezes eu posso fazer que esses 100 pedidos sejam carregados só sob demanda. Ou seja, em vez de eu carregar os 100 pedidos associados com o cliente em memória, eu posso dizer para o JP, não, você só vai carregar o pedido no momento que realmente ele for necessário que ele for acessado, otimizando a minha performance. Esse é o caso do lazy, ou seja, eu só carrego sob demanda. Já o lento é o que ele carrega tudo em memória, mesmo se você não usar. O default é justamente um misto disso, né? Se for relacionamento tipo 1 para 1, ele carrega de forma completa. Se for 1 para muitos ou muitos para muitos, ele carrega de forma preguiçosa. Aí eu posso ter algumas configurações tipo atributos para regenerar tabelas. Eu gosto desse aqui, porque esse atributo, se você marcar isso aqui, ele vai gerar as anotações de JPA, inclusive idêntico ao esquema do banco de dados. Se o seu esquema de banco de dados tiver uma restrição do tipo, essa coluna só pode ter tamanho 30, ele vai gerar essa anotação para você. Então eu recomendo colocar isso aqui. Acho que eu vou deixar os outros como default, acho que tá legal, só pra gente ver. Vamos finalizar. Então nós finalizamos, está sendo gerado automaticamente, conforme vocês podem ver, foi gerado um bin de entidade para cada tabela dentro do nosso banco de dados. Na sequência, o que ficou faltando agora é a gente gerar as páginas JSF a partir dos bins de entidade. E isso nós vamos fazer na sequência.